Olá, primeiro ano, tudo jóia? Bom, quarta-feira, né? Depois de um feriadão aí prolongado, espero que vocês estejam descansados e preparados para a semana. Bom, a gente vai dar continuidade aos textos jornalísticos. Então, hoje a gente vai falar de um outro gênero textual que é, né, que se enquadra nos textos jornalísticos. Ao longo dessas semanas, a gente viu o texto jornalístico de reportagem, a notícia, a diferença entre esses textos. Vimos também o artigo de opinião e hoje falaremos sobre charge. Vocês já ouviram falar? Já sabem o que é? Já viram em algum momento isso da vida de vocês? O que é uma charge? Já conceituaram charge? Se sim, que bom, relembraremos. Se não, vamos lá que hoje vocês vão conhecer e descobrir o que é uma charge e qual é a função dela, tá bom? Pessoal, não deixe de assistir a aula até o final, porque no final da aula eu vou comentar com vocês sobre a atividade. Não é uma atividade muito longa, é uma única atividade, mas exige de vocês uma elaboração. Eu não quero uma resposta curta, uma resposta rápida, eu quero que vocês prestem atenção na aula, na explicação sobre o gênero charge, e aí, ao longo da aula, eu vou apresentar, né, essa atividade para vocês e vou explicar o que eu quero que vocês respondam, tá bom? Bora lá, né? A aula vai ser sobre o gênero textual charge, como eu conversei com vocês. O que é a charge? E de onde, né, esse termo surgiu? Como é que, o que ele significa? Qual é a função dele, né? A charge, né, ela é uma palavra derivada do francês. Então, ela é uma palavra que vem lá do francês. E ela tem o significado, né, essa palavra, ela traz o significado de carga, de exagero e ataque violento. Parece um significado ruim, não é mesmo? Parece que essa palavra, ela traz consigo significados pejorativos. Mas não, a charge é um gênero textual super importante. Por quê? Porque assim como os demais gêneros textuais jornalísticos, como a notícia, a reportagem, né, a charge, ela trabalha junto com esses textos, tanto a reportagem quanto a notícia, de forma que vai expressar um posicionamento, só que de uma forma diferente da notícia e da reportagem, porque ela vai articular duas linguagens. Ela vai articular a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vocês lembram do que significa linguagem verbal ou não verbal? E a articulação dessas duas linguagens origina o que a gente chama, né, de linguagem mista, pessoal. A linguagem mista nada mais é do que a articulação, né, a vinculação do texto com uma imagem. Então, a charge, ela é um gênero textual que vocês vão ter um texto atrelado a uma imagem. E essa imagem, ela vai trazer um posicionamento editorial do veículo de comunicação responsável pela publicação acerca de um determinado tema atual. Por isso que a charge é caracterizada como gênero jornalístico, porque ela vai ser transmitida, né, através de um veículo de comunicação. A gente já viu, né, o que significa veículo de comunicação. O que é um veículo de comunicação? Uma revista, um jornal, um blog, um portal de notícias. Então, a charge, ela vai estar atrelada a esse veículo de comunicação, né? E esse veículo de comunicação, ele vai trazer essa charge para reafirmar o posicionamento de algum determinado tema atual. Por que eu coloquei essa palavrinha atual em caps lock e em vermelho? Porque a charge, pessoal, ela é muitas das vezes confundida com outros gêneros textuais, como o cartoon, a tirinha, a história em quadrinhos. Mas a charge em si, ela se diferencia dos demais gêneros textuais pela a abordagem dela, ou seja, o tema que uma charge traz é um tema atual, de coisas que acontecem na atualidade de uma sociedade. Então, vocês podem me perguntar, Diná, como é que eu interpreto uma charge, então? Como é que a gente pode entender esse gênero textual? E aí eu respondo para vocês o seguinte, caro aluno, esse gênero textual está intimamente ligado às problemáticas de uma sociedade. Então, para você entender a crítica implícita em uma charge, você precisará estar atenando
as dinâmicas do mundo atual. Então, vocês precisam estar com a anteninha de vocês ligadas para saber o que está acontecendo no mundo, porque pode ser que vocês se deparem com uma charge e vocês não consigam entender, porque para interpretar uma charge, vocês precisam ter um conhecimento de mundo, né, para poder entender o que ela está criticando, né? Afinal, a charge sempre traz consigo uma crítica. E essa crítica ela é carregada de um humor. Ele pode ser um humor mais ácido, né, contendo ironia. E aí esse gênero textual faz com que a gente, né, que seja o leitor, faz com que a gente consiga refletir sobre as situações que estão acontecendo ao nosso redor, que estão acontecendo no cotidiano da nossa sociedade. Por isso que a charge ela é tão importante. Eu trouxe dois exemplos de duas charges aqui para exemplificar para vocês. Tem a linguagem não verbal, né? Tem aqui o desenho de uma lâmpada, de um bujão de gás, desse negócio da gasolina aqui, um carrinho. Dentro desse carrinho tem vários sacos, né? E um está escrito o quê? Arroz. E a linguagem verbal dessa charge diz assim, subindo. Dentro do subindo, nós temos um elevador, né? Temos um dragão aqui e ele está dentro de um elevador. O elevador, ele faz o quê? Ele sobe e ele desce, não é isso? Ele serve para transportar o quê? Pessoas. O que esses objetos aqui, eles estão representando? Ou seja, o que essa charge aqui, ela está criticando, né? Essa é uma charge de Nando Mota. E a pessoa que faz charge, ela é chamada de chargista. Então, o chargista Nando Mota, ele faz charges que criticam. E criticam o quê? O que isso aqui está criticando? Os valores da gasolina, da conta de energia elétrica, do valor do bujão de gás, o valor da comida nos supermercados, do arroz. O que está acontecendo com os valores desses elementos aqui? Eles estão subindo. E por que essa imagem aqui tem essa imagem aqui do dragão? O que vocês imaginam disso? Né, esse dragãozinho aqui. Olha só como é que ele tá todo vestido, né? Todo na beca, de gravata. Ele tá trabalhando para alguém, né? Ele trabalha aqui subindo coisas com esse elevador. Esse dragão aqui, pessoal, ele é a personificação, né? Do nosso caríssimo presidente Jair Bolsonaro, ou o seu ministro, né, da economia, que é o responsável por gerar, né, esses valores aí, por gerir a nossa economia, tá bom? Essa charge ela foi publicada no dia 15/6/2021, né, num site chamado Jornalistas pela Democracia. Então, se vocês não tiverem o conhecimento de que o preço da gasolina, o preço do bujão de gás, o preço da conta de luz e o preço dos alimentos, né, dos gêneros alimentícios estão subindo, vocês não vão conseguir entender o que essa charge está criticando. A mesma coisa é essa aqui. Pessoal, a charge, diferente dos demais gêneros que ela pode ser confundida, ela vai tratar de temas atuais. Então, os personagens que vão vir, né, caricaturados, desenhados nas charges, eles não são personagens fictícios, eles não são personagens inventados, como, por exemplo, a Mônica, o Cascão, né, da história em quadrinhos, como, por exemplo, o Armandinho, que é representante lá de diversas tirinhas. A charge, ela vai trazer a caricatura de alguém que está presente na nossa realidade. Essa pessoinha aqui, ó, que tá com esse botãozinho na mão, é quem? É o Paulo Guedes, tá? É o ministro da nossa economia. Aqui nós temos um foguete, não é isso? Numa base de lançamento. Esse foguete, ele está no seu posicionamento correto? Não, né? Um foguete ele tem que estar posicionado para cima e não para baixo. Mas por que esse foguete está posicionado para baixo e está escrito nele PIB? Vocês sabem o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. É os valores
de tudo que a gente produz internamente no nosso país. E o que está acontecendo com o nosso PIB? Ele está subindo, alavancando igual um foguete? Não, ele está decaindo. Por isso que o desenho do foguete ele está para baixo, né? Então é uma crítica ao quê? A economia que só está fazendo o quê? Decaindo, decrescendo. E aí, olha só o que o Paulo Guedes fala. Agora vai! Né? Então é uma crítica ao como ele tem levado, como ele tem administrado a economia do nosso país. Então, prestem muita atenção, né, nisso, nos elementos da charge. A charge não vai trazer elementos fictícios, ela não vai trazer elementos que não são assuntos contemporâneos, assuntos da nossa atualidade. Ela está intimamente ligada aos gêneros jornalísticos. Então, ela vai criticar ou ela vai ajudar a reiterar, né, uma informação que uma notícia ou uma reportagem trouxe. Tá bom, pessoal? Galera, a atividade é essa. É a seguinte, eu trouxe essa charge aqui para vocês, tá? Bom, como todo mundo sabe, o dia de ontem, né, foi feriado porque nós tivemos como comemoração a independência do Brasil, 7 de setembro, tá? Em 1822, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, lá em São Paulo. Essa charge aqui, ela tem uma crítica, porque como eu falei com vocês, toda charge ela traz uma crítica. E qual é a crítica que ela trouxe, que ela está trazendo aqui para gente? Não sei se vocês estão antenados, no dia de ontem, o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, incentivou, né, e participou de diversas manifestações no nosso país inteiro. Teve manifestação. E a charge, então, ela vai trazer uma crítica. E a pergunta da questão é a seguinte: explique com suas palavras qual é a mensagem que a charge abaixo transmite. Para vocês me explicarem isso, eu quero que vocês levem em conta a frase, ou seja, os elementos verbais e os elementos não verbais. Por exemplo, essa mão aqui do nosso presidente sinaliza o quê? Essas caveiras aqui, ó, sinalizam o quê? Esse caminhão em que ele está em cima está sinalizando o quê? Então, vocês vão explicar os elementos que compõem essa charge. E esses elementos é o que traz, né, o sentido, é o que dá sentido, é o que faz a mensagem ser efetivada, é o que dá sentido à charge, é isso. Então, eu quero que vocês expliquem a mensagem a partir da análise dos elementos linguísticos e não linguísticos, ou seja, verbais e não verbais que estão presentes nessa charge, tá bom? E aí eu pedi para vocês lembrarem de citar qual é a relação entre a fala de Dom Pedro I com as manifestações promovidas pelo presidente da República diante do momento que estamos vivendo. Qual é o momento que a gente está vivendo, pessoal? Uma pandemia, não é mesmo? Pandemia a gente pode aglomerar, a gente pode juntar, ficar todo mundo junto. Por que a aula que eu estou gravando para vocês é online? É por meio de vídeo e não está sendo presencial? Algum motivo tem, né? E qual seria, né, a responsabilidade que o presidente da República está tendo em promover manifestações? Eu quero que vocês me respondam isso, ok? Tá bom, até a próxima aula. Façam a atividade com atenção. É só essa atividade, vocês vão responder aqui, tá bom? Um beijo!